Ezequiel capítulo 1, 2, 3 e 4. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, os 4 lados, e assim todos 4 tinham os seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia todos os 4. E os seus rostos e suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas, o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam, e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E, elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam. Para onde o espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E, elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de frente deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre as cabeças dos animais havia uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2 que os cobriam da outra banda. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouvindo-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor do âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como uma semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto,
Caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus ossos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Suspiros e ais. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, há de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era a minha boca doce como mel. E disse-me: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como um diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com os seus rostos, porque casa rebelde são. Disse-me mais: Filho do homem, mexe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro, a Tel Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor, que estava sobre mim ali, e me disse:
Levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: Entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo. Não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: Assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe vai-vens em redor. E tu toma uma certã de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. E dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades. Porque eu te tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei por cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo e cevada e favas e lentilhas e milho e aveia, e mete-os num vaso, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitarei sobre o teu lado. 390 dias comerás isso. E a tua comida que hás de comer será de peso de 20 ciclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin de tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás, com o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. E disse o Senhor: Assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde serão lançados. Então disse eu: Ah, Senhor, Senhor, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: Vê, tenho-te dado esterco de vacas, um lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então me disse: Filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades.